Agora, a gente sabe que o Festival Folclórico de Parintins, ele é feito de dualidade, o sagrado, o profano, a religião, a festa, e também ele é marcado por muita história. Conhecer o Festival Folclórico de Parintins é beber da própria história. E já de olho nisso, o Boi Bumbá Caprichoso também criou um centro de documentação. Um local onde ele reúne todo o acervo do boi que vai servir para as próximas gerações. É realmente valorizar a sua cultura, valorizar a sua arte. E os nossos repórteres foram a campo, foram lá conhecer e trazem os detalhes para a gente na tela. Ao lado de Rock Cid, Caprichoso, Luiz Pereira e Luiz Gonzaga, essa história tem início. Memórias que podem ser relembradas através dos tempos. E é aqui dentro do Curral Zeca Chibelão que a SEDEM organiza toda a documentação para ser lembrada de geração em geração. Mais que uma manifestação cultural, Caprichoso é uma epopeia viva, um mosaico de histórias e emoções. Um presente assegurado pelo Boi Bumbá Caprichoso. Antes de mais nada, vamos conhecer Diego, que é quem vai explicar tudo isso pra gente. Diego, o que é a SEDEM do Caprichoso? O SEDEM ele foi criado durante a pandemia, o Centro de Documentação e Memória do Boi, e nasceu no momento em que tudo estava parado, né? Na verdade, quando ocorreu de o festival ser suspenso, a gente saiu um pouco, sustou um pouco a lógica pragmática de ganhar festival. Não tinha mais festival a ser ganhado, mas tinha outras coisas a não serem perdidas, né? Foi um momento muito difícil para todo mundo, porque a gente estava perdendo também os guardiões da memória. Muita gente antiga do boi, que conheceu o boi num outro formato, estava falecendo. E aí a gente se dava conta de um modo mais dramático que essas memórias não estavam registradas. E aí, quando veio a lei Aldir Blanc, isso nos permitiu abrir esse espaço, que é um espaço com várias funções. Então surgiu o Centro de Documentação e Memória. O Centro de Documentação é um misto de arquivo, biblioteca, museu, a gente faz de tudo um pouquinho, porque a gente não tem envergadura para ser nem um arquivo, nem um museu, nem uma biblioteca, né? O que exigiria know-how e qualificação técnica diferenciada. Formado por uma equipe dedicada de artistas, historiadores e folcloristas, a SEDEM atua como uma espécie de curadoria na memória coletiva. E você falou muito, pontuou bastante uma frase que eu gostei, que é resgatar as memórias do boi caprichoso. Um ponto importante para a gente lembrar é que não é somente o Conselho de Artes, né? Mas toda a galera e os apaixonados podem fazer parte de tudo isso, né? A gente insiste muito nisso, né? O boi produz uma documentação, é claro, uma documentação visual, sobretudo, que é fruto dos projetos que ano a ano surgem para disputar na arena, né? Mas é muito mais do que isso, né? Cada festa produz a sua própria memória, cada evento do boi, além daquilo que é parte de um contexto familiar. Às vezes a gente recebe muita gente aqui que traz algo que estava na mão da avó, do avô, um brochezinho, um disco de vinil que pertenceu ao pai, roupas, né? Peças de roupas, de indumentárias. Então tudo isso compõe uma memória muito dilatada do Boi Bumbá, né? Que mostra também o enraizamento dessa festa no cotidiano das pessoas. Eles pesquisam e documentam histórias, rituais e canções que compõem a essência do touro negro das Américas. Inclusive, existem materiais que nunca foram tocados e estão sendo descobertos neste instante. Nós temos aqui um exemplo de uma fotografia, tá? Que não está identificada. Nós podemos ver essa fotografia, ela foi produzida por um importante fotógrafo do período do festival, que é o Andréas Valentim. Ele doou uma coleção riquíssima para o acervo. Ela tem uma identificação somente numérica no verso da fotografia, o que nos impossibilita, tá, de entender e localizar o ano da fotografia. Quais são as pessoas, os atores que fazem parte desse documento? E no processo de descrição arquivística, é um trabalho de formiguinha. Hoje é muito importante para a gente estar aqui fazendo esse trabalho, né, de descrição de materiais e arquivos e tudo mais. Né? Assim, não só pela questão da proximidade que a gente tem com a cultura local, né? Só que tem uma questão de estudo mesmo assim, sobre a história e sobre os conteúdos que tem. Bom, hoje a gente teve a oportunidade de estar vendo alguns livros, fotos
de pessoas muito importantes dentro do boi, de pessoas que fazem parte da história do que é o boi, né? E hoje, pra gente é super importante aqui estar fazendo essa descrição, né? Porque a gente tem acesso a alguns conteúdos que ninguém teve acesso ainda. Por exemplo, foram conteúdos recebidos aqui pelo CEDEM e não foram abertos ainda. E essa oportunidade é muito importante, não só para a vida das pessoas que são acadêmicos, e para a gente conhecer também a nossa história, sabe? E fazer parte disso é muito importante, assim, é meio que deixar um pouco da nossa visão do que é a cultura, do que é o boi, mais ampliada, sabe? Este patrimônio imaterial é cuidadosamente preservado, tanto pelo Conselho de Artes quanto por voluntários, que juntos tecem uma tapeçaria rica, assegurando que a essência do boi da nação azulada nunca se apague. Diego, e objetos não apenas materiais, mas também imateriais. Vocês aí estão preparando um livro com mais de 900 toadas, É isso. A gente produziu um livro já em 21, que era o livro da toada. Àquela altura, a gente catalogou tudo que a gente conseguiu encontrar até 2020. Mas a gente sentiu a necessidade esse ano de atualizar isso, de trazer até 24, o que é um material super interessante, é um dado de pesquisa, né? É fruto também de uma pesquisa, mas que tem uma base material por trás que é muito interessante. E aí os olhos também se voltam para o festival e o festival cresce sobremaneira. É uma trajetória que tem tudo a ver com a própria trajetória da crítica também, que sempre apoiou e fez esse festival crescer. Então, isso precisa ser contado, né? Mas para ser contado a gente precisa dos documentos, das evidências, desse processo que é rico, que é muito diversificado. Vasto e diverso, o Caprichoso não é apenas uma manifestação cultural, mas um elo vivo que conecta pessoas, histórias e sonhos. Olha, sensacional, sensacional a iniciativa do Boi Bumbá Caprichoso de ter esses registros, de guardar esses documentos, porque uma nação que não conhece o seu passado não tem como construir o seu futuro. Então todo esse acervo será fundamental para a preservação da memória, não só do Boi Bumbá Caprichoso, mas também do Festival Folclórico de Parintins, que tem a cultura, tem a história ali enraizado.